Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Numismática Fidelis. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o melhor catálogo de cédulas aqui do Brasil, que está na sua terceira edição, né? Também conhecido como catálogo Bentes de cédulas, né? A autoria é do Rodrigo Maldonado e do Fernando Antunes. Por que que eu afirmo que esse é o melhor catálogo de cédulas do Brasil? Porque ele traz uma série de informações que vão muito além do que simplesmente catalogar baseados no modelo, né, da estampa, das impressões e dos preços. Então aqui, conforme eu vou demonstrar, né, eu vou mostrar aqui as principais seções desse catálogo, as informações que ele carrega, né? Então é esse conjunto de informações que faz com que esse catálogo seja, na verdade, muito além do que um simples catálogo. Isso aqui é um verdadeiro curso de notafilia, né? Então a notafilia é uma subdivisão da numismática. Então, quem se dedica à notafilia, entre outras coisas, se dedica ao estudo e à coleção de cédulas, né? Lembrando que a notafilia não é dedicada exclusivamente às cédulas, mas isso é um tema para um outro vídeo onde a gente pode falar das principais divisões da numismática. Então ele está na sua terceira edição, né, em cores, revista e ampliada, né, ou atualizada, abrange o ano entre os anos de 1630 e 2022. Então é um livro espesso, né, assim como também o catálogo Bentes de moedas. Então é um catálogo premiado, né? Ele recebeu uma premiação internacional, né, pela International Banknote Society, que é uma organização, uma sociedade importante a nível mundial. Então é um reconhecimento bem expressivo para um trabalho realizado aqui no Brasil. Então ele coloca aqui os períodos, né, de abrangência, desde a colônia, passando pelo Reino Unido, Império, até chegar à República e com os diversos padrões monetários. Então aqui ele começa já na primeira seção, né? Ele já abre aqui com uma bela foto aqui histórica, né? O índice. E aqui ele começa falando um pouco sobre a história da moeda, né? E sempre dando ênfase. Ele fala da moeda de uma forma geral, mas em diversos momentos ele dá ênfase ao papel moeda. Então é um livro que ele começa, né, com um verdadeiro estudo histórico, né, sob a ótica da notafilia. Aí aqui ele passa uma cronologia do papel moeda no Brasil, né, começando em 1771. Ele faz uma breve descrição de cada período, até chegar no ano de 2020. Aí aqui ele faz um resumo biográfico de algumas personalidades que tiveram, né, alguma importância dentro do cenário, né, numismático, né, e da notafilia. Então isso aqui é um verdadeiro estudo, né, histórico, porque o numismata, né, ou aquele que se dedica à notafilia, né, geralmente nutre um interesse mais cultural, histórico, a respeito de determinada cédula.
Então aqui é o que no meio numismático a gente chama também de colecionismo oculto. Aí aqui ele começa a falar, aí ele abre uma nova seção falando aqui do Banco do Brasil, né, as suas emissões. Mas são muitas informações, é um estudo muito profundo que ele faz. Eu recomendo muito que você faça esse estudo. A República. E aqui ainda não começou ainda o catálogo propriamente. Isso aqui é uma preparação teórica. Então eu considero isso aqui um estudo praticamente obrigatório. Aí quando ele começa falando aqui do real, e aí ele traz o padrão de cores, né, da primeira família, né, a linguagem visual, né, da cédula. Aqui a gente tem da cédula de R$1, de 2, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100. E aqui ele traz isso aqui é excelente para quem está começando não só para quem está começando, mas para quem já coleciona cédulas. Aqui ele traz uma verdadeira anatomia da cédula. Então ele destrincha, né, cada elemento gráfico e faz uma explicação de cada um deles. Ele fala da legenda, da marca tátil, a imagem latente, a tarja real, a numeração de série, microchancelas. Então são conceitos elementares, né, para quem coleciona cédulas. São elementos que a gente normalmente faz esse exame visual, né, nas cédulas. A sigla. E aqui aí ele, depois dessas excelentes explicações, aí ele faz um resumo aqui dos outros elementos de segurança, né? Começando pelas fibras coloridas, as microimpressões, numeração. Aí ele abre algumas sessões aqui para falar dos gravadores. Mas eu vou pular essa parte, não que ela não seja importante, para que o vídeo não fique demasiadamente longo, né? E aqui na página 137, então olha só, nós já estamos na página 137, e aqui vocês reparem que a riqueza de informação histórica que a gente tem sobre principalmente na ótica da numismática, da notafilia. Então isso aqui, por exemplo, ele traz informações práticas agora nessa sessão sobre o colecionismo de cédulas, né, do manuseio do catálogo, estado de conservação, como colecionar cédulas, um glossário e depois valores. E aqui ele abre também essa sessão ensinando como manusear, né, esse livro. Então repare que aqui ele está dividido em cores, né? E aqui então essa seção aqui na página 139 ele explica, né, ele faz essa classificação aqui de cores, né, essa indicação que facilita bastante quando você deseja buscar uma informação específica dentro de cada temática aqui. E aí ele explica também o que significa, né, porque o catálogo, deixa eu abrir aleatoriamente aqui. Por exemplo, o catálogo ele traz, né, essas informações, né, a respeito de cada cédula, né? Então ele explica como que o que são, né, essas informações. Ele explica aqui, né? Então, por exemplo, esse número aqui é o número que determinada cédula tem nesse catálogo, né? Aqui o valor, aqui são outras informações, aqui informações do fabricante, da estampa, os designers, se for o caso. Então são informações úteis, né, que ensinam a gente a extrair as informações do catálogo da melhor maneira possível. Aí depois ele vai pro catálogo, né, propriamente dito.
Aqui ele ainda está falando, né, sobre o colecionismo, né, como manusear, né, como você armazena uma cédula de forma a prolongar ao máximo, né, o seu estado de conservação. Aí depois ele abre uma outra seção aqui de emissões legais, bilhetes da administração. São informações muito ricas. Então, essa riqueza de informações é que o torna, né, na minha opinião, o melhor catálogo de cédulas do Brasil. Aqui ele já abre o período imperial. Eu vou avançar porque agora é o catálogo propriamente dito, né? Lembrando que sempre que ele inicia uma nova seção de um padrão monetário ou algum evento histórico relevante para a numismática, ele faz uma contextualização histórica que isso enriquece bastante, né, o nosso hobby ou o nosso trabalho dentro da numismática. Eu vou avançar aqui já para República, padrão cruzeiro. Aí eu separei algumas observações interessantes, né, que mostra como que o catálogo ele pode ser útil no dia a dia. Essa cédula aqui eu lembro quando eu era pequeno, eu lembro de ter manuseado essa cédula aqui, da década de 80. Então, por exemplo, eu separei aqui, né, uma das páginas que falam sobre a cédula de R$20. Então, por exemplo, existe uma numeração, um grupo de numeração aqui da cédula de R$20 que é considerada aqui pelo catálogo como escassa, né, que é a série CD, começando por essa numeração aqui até essa aqui. Foram emitidas 240 cédulas. Deixa eu aproximar aqui da câmera. Essa numeração aqui, o CD que tem a chancela de Joaquim Vieira Ferreira Levi, né? Joaquim Levi e Alexandre Antônio Tombini, com o dístico Deus seja louvado. Então essa série aqui, repare que tem uma série CD aqui e outra série CD, só que aqui é considerada como escassa, é a série CD que traz essa chancela, né, que foram impressas, né, 240 mil unidades apenas, né? Então, por exemplo, ele traz aqui o valor dela soberbo, R$35, e flor de estampa, R$250. Aí ele fala que dá uma explicação que recentemente surgiu no mercado um lote, né, contendo 1000 cédulas dessa aqui, né, como flor de estampa. Então, o mercado, né, numismático recebeu, né, esse lote apareceu no mercado, então isso naturalmente, né, faz com que o valor dela tende a cair, mas depois ele volte a subir novamente na medida que esses exemplares, né, sejam distribuídos, né, sejam adquiridos principalmente por colecionadores. Então são informações úteis, né? Quando a gente vai pesquisar uma cédula para comprar, ou caso você tenha aí em sua posse uma cédula, deseja saber se ela tem algum valor acima do normal, esse é o catálogo ideal para que você consulte, né, essas informações. Aí eu separei aqui uma outra... sim. A cédula de R$200. Então, esse é o primeiro catálogo a falar sobre a cédula de R$200, né, que foram emitidas em 2020. Que todas elas estão com a classificação aqui de comum, né? Nenhuma delas, até o momento, não são escassas. E aqui na última observação que eu separei, aí ele traz desenhos não aprovados, traz resultados de leilões, né, de cédulas brasileiras que foram leiloados principalmente fora do Brasil, né, quais foram os valores de arremate.
Aqui ele traz uma estampa interessante aqui de um ensaio de cédula não circulada. Aqui entra para a parte de anunciantes e patrocinadores, e esse catálogo que ele está trazendo uma inovação em relação aos anunciantes, que está dividido por categoria. É algo que no catálogo de moedas, que será lançado em dezembro de 2021, também vai estar dividido por categorias, né? A informação que eles passaram para nós. Então, este é, na nossa opinião, o melhor catálogo de cédulas do Brasil. É um item que eu considero obrigatório em toda a coleção numismática. Todo numismata deve ter esse livro aqui, que é uma fonte riquíssima de informações, de estudo. Então, se você está pensando em começar a sua coleção de cédulas, essa deve ser a sua primeira aquisição. É o que eu sempre digo, que sempre que eu tenho oportunidade eu falo que o conhecimento deve ser o primeiro item de toda a coleção. Na verdade, é o item mais importante, é o conhecimento. E depois é que vem as cédulas, as moedas, as medalhas, os itens, né, propriamente da coleção. Bem, espero que essa análise tenha sido útil de alguma forma para você. Receba o meu fraterno abraço e até o nosso próximo vídeo.